Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Papo de Tumbo. Hoje estamos dando continuidade às gravações aqui deste grande evento de micologia, que é o Encontro Pernambucano de Micologia aqui na Universidade Federal do Pernambuco. E hoje, quem está apresentando o podcast sou eu, André Monte, juntamente com Heloísa Silva. Hoje estamos num episódio aqui muito especial, porque estamos entrevistando alguém da nossa área, muito importante, muito relevante na área. Não é mesmo, Heloísa? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos entrevistar a professora doutora Elaine Malosso. Ela que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos também, e doutorado em Microbial Molecular Ecology pela University of Newcastle upon Hull. Atualmente ela é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, e tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em micologia, atuando principalmente em taxonomia e ecologia de fomicetos aquáticos em áreas de água dulce. Então, olá, professora Elaine, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o convite. E a gente queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória e nesse mundo dos fungos, né? Nesse mundo dos fungos aquáticos. Inicialmente, a gente queria saber um pouco sobre a sua formação em ciências biológicas. O que é que te levou para a micologia? Se teve algum momento, alguma coisa específica que te levou a trabalhar com esses fungos aquáticos? Bom, muito obrigada pelo convite para participar desse programinha de vocês, que eu tenho acompanhado alguns episódios, né? Muito interessante a iniciativa. Então, a biologia é uma coisa que eu sempre gostei. E na época que eu fiz vestibular no modelo tradicional, né, de antigamente, e a gente tinha que decidir no colégio. Aí, embora eu gostasse de biologia, não é uma coisa que eu diga assim, desde criança que eu adorava isso. Eu era bailarina. E eu era fã da Ana Botafogo, e até então tudo que eu queria era fazer balé. Aí chega uma hora que você reconhece, né, que para as artes, para tudo você precisa de talento, mas para as artes muito mais. E eu olhei bem para mim e falei, não vai rolar. Vamos escolher outra coisa. E eu acabei escolhendo a biologia, que era um caminho que me parecia bastante natural, que eu gostava muito. Aí fiz o curso de bacharelado e licenciatura na Federal de São Carlos. E foram duas coisas importantes que aconteceram lá para me levar para a micologia. A primeira foi, já no meu primeiro semestre, um professor que era de citogenética, que falou, não esperem chegar no fim do curso para procurar um estágio. Vão logo procurar um estágio. Batam na porta das pessoas, vão conhecer. E isso me incentivou a ir bater na porta das pessoas. Aí eu tive uma aula de microbiologia e falei, essa é a porta que eu vou bater em primeiro lugar. E aí a professora me aceitou e eu comecei o estágio lá com ela. No início era assim, ajudando o povo do laboratório com os trabalhos que eles tinham, até o dia que ela chegou para mim e falou, você já aprendeu bastante, agora vá para a biblioteca, olhe os periódicos, as revistas e escolha um assunto para ser o seu projeto. Aí eu fui para a biblioteca, comecei a procurar as coisas, né, nas revistas de microbiologia e topei com um trabalho que era fomicetos aquáticos de algum lugar, que eu não vou lembrar agora o título exato. Olhei para aquela palavra, fomicetos, que nome esquisito, o que será que é isso? Aí eu li o trabalho, vi que era fungo, gostei da ideia e levei para ela. Falei, é isso aqui que eu quero estudar. Ela volta para a biblioteca e pesquise mais, né? Ela não me disse nem sim nem não, mandou eu pesquisar mais. Aí eu levantei mais alguns artigos, li os artigos e fizemos o meu primeiro projeto de iniciação científica. Quando teve, na sequência disso, um congresso brasileiro de microbiologia, eu fui participar só como ouvinte, como participante. Eu ainda não tinha nada para apresentar. Estou lá na sessão de pôsteres, passei na frente de um pôster que eu reconheci um nome, né? Que é o da doutora Iracema Schoenlein Cruzes, lá do Instituto de Botânica. Falei, caraca, é um nome que eu vejo naqueles artigos todos que eu estou lendo. Aí eu fiquei por ali e acabei conversando com ela. Isso deu origem a um estágio de 1 mês no Instituto de Botânica para aprender um pouco mais e uma longa parceria de pesquisa depois disso.
E aí foi como eu realmente comecei com o estudo dos fungos aquáticos, indo lá para, assim, achando um nome intrigante na biblioteca e depois perseguindo um caminho com quem já estudava. E desde então, seguiu trabalhando com infomicetos aquáticos? Como é que foi? Não, teve várias viravoltas aí, né? O meu trabalho de graduação, meu TCC e depois o meu mestrado foi com infomicetos aquáticos. Aí, quando eu estava no mestrado, eu tive contato com um professor da Alemanha que tinha publicado um artigo sobre quantificação de fungos por meio de ergosterol, da quantificação de ergosterol. E eu achei aquilo interessante e eu quis incorporar isso já no meu mestrado. Então, fiz esse trabalho, fiz os treinamentos, etc. E gostei de ter incorporado essa coisa bioquímica no meu trabalho que era de ecologia. Então, quando foi para fazer o doutorado, eu quis colocar bioquímica e a parte molecular, a parte genética, que eu achei que seria importante, e eu precisava do treinamento. Na época, no Brasil, a gente ainda não tinha isso muito forte. Então, eu escolhi um lugar para fazer o meu doutorado no exterior, e com um foco, assim, eu preciso aprender essa técnica, não importa com que organismo seja. Aí eu consegui a vaga, fui para a Inglaterra fazer o meu doutorado. Lá o professor trabalhava com o solo, era biologia do solo, microbiologia do solo. Eu falei para ele, olha, eu quero focar em fungo, pode ser? Ele disse pode. Então, eu era a única no laboratório dele que trabalhava com fungos, mas era toda a metodologia de solo que os outros alunos utilizavam. E aí eu aprendi a trabalhar com a parte molecular, extrair DNA, PCR, sequenciamento, fazer árvore filogenética, e também trabalhei com o ergosterol, trabalhei com análise de ácidos graxos, perfil de ácidos graxos, incorporação de isótopo estável de carbono nessas moléculas para a gente quantificar metabolismo. Então, foi uma série de técnicas, mas era voltada para fungo de solo em geral. Quando voltei para o Brasil, depois do doutorado, o primeiro lugar que eu consegui uma vaga para fazer um estágio pós-doutoral foi na Exalc, em Piracicaba, com um professor que trabalhava com fungos micorrízicos arbusculares. E aí eu falei, bom, não sei nada sobre esse grupo, mas não é nada que eu não possa aprender. A gente a cara nos livros de novo, fui aprender sobre FMA e fui para o laboratório dele aí para fazer um estudo molecular desse grupo de fungos. E eu estava lá no laboratório desse professor quando surgiu uma vaga aqui na UFPE com o grupo de FMA. Então eu vim para trabalhar com a professora Leonor Costa Maia com FMA aqui na UFPE. Aí trabalhei um tempo com ela, a parte molecular de FMA é bem difícil de fazer, é complicada. Em algum momento surgiu a oportunidade da gente fazer uma parceria com o professor Rafael Castanheda, que é um pesquisador cubano, bastante conhecido. E aí Leonor me chamou e falou, olha, faça um projeto para trabalhar com esse professor. Aí eu disse a ela, olha, se eu for fazer esse projeto, eu tenho que largar as micorrizas, porque não vai dar para fazer as duas coisas. Tudo bem. Então, fiz o projeto com o professor Castanheda e aí voltei para os infomicetos, aí incorporando os terrestres também. Então, agora a gente faz de tudo um pouco aqui nesse laboratório, tanto que ele chama, que é um laboratório de infomicetos de folheto, porque a gente focou neste substrato como substrato principal, mas aí a gente estuda todos os fungos conidiais que aparecerem, a gente não descarta ninguém, não. Apareceu, a gente documenta. Sim. Teve esse pulo, então, né? De fomicetos, FMA e voltou para os fomicetos. Exato. Mas claro que nenhum conhecimento se perde, a gente só agrega, né? Só agrega. Muito legal. E, professora, para o pessoal assim, que está ouvindo, né, não sabe, muitas vezes os fungos eles são esquecidos pelas pessoas e às vezes são levados para o lado mais maléfico, digamos assim. Você poderia falar um pouco sobre esses fungos que estão na água, né? Que muita gente nem sabe que existe. Então, existe fungo na água e qual é a importância desses infomicetos aquáticos, desses ambientes? Então, a água ela é veículo para um monte de coisa e ela é um substrato, né, um ambiente para a vida de muitos organismos também, inclusive dos fungos. Só que exige algumas adaptações para que os organismos sobrevivam nesse ambiente. Então, de maneira geral,
o que a gente encontra, que é o maior número, que é uma coisa muito boa, né, para a humanidade em geral, é que, assim, a maioria dos fungos que estão no ambiente aquático, eles são sapróbios. Então, eles estão lá com uma finalidade ali que é decompor matéria orgânica. Não que ele está pensando, vou decompor a matéria para ajudar a humanidade, é porque é a fisiologia dele, ele faz aquilo e aquilo é uma coisa boa para o ambiente. E esse trabalho é muito importante, porque ele está relacionado com a ciclagem dos nutrientes, então você tem esse turnover, né, de matéria e de energia no ambiente, e aí os trabalhos mostram que os substratos, após eles serem colonizados por fungos, eles ficam mais atraentes para, principalmente, invertebrados do ambiente aquático, então dinamizando mais esse processo da decomposição e da ciclagem da energia. Dentro do grupo que a gente estuda, e eu já procurei bastante trabalho, assim, a gente não encontra relato de fungos que sejam causadores de doença, não no grupo, né, desses ascomicetos que se adaptaram para o ambiente aquático. A gente tem relatos de alguns patógenos, mas são quitrídeas, né, ou então aquele grupo que já não é mais fungos, antigos oomicetos, que esses sim podem estar associados com algumas doenças de animais aquáticos, principalmente peixes. Mas os conidiais, os ifomicetos, os ingoldianos, seja lá como você, qual pequeno grupo você escolhe, a gente não associa isso com nenhuma doença. Então, eles estão lá só pelo lado positivo mesmo, porque eles dinamizam esse processo da decomposição, da ciclagem da matéria e da energia e deixam o ambiente muito saudável. Então, se você tem um ambiente aquático saudável, tem essa ciclagem de matéria, você vai ter também vegetação, tanto aquática como a de margem, que vai sustentar aquele sistema e preservar, vamos dizer, a água dali. É bem interessante isso, né? Muita gente, acho que quando escuta, tem fundo da água, se assusta porque pode pensar que pensa faz logo mal. em micose, né? Exatamente. Já vai logo pensando na micose. E por não saber que existem também fungos microscópicos, né? Muita gente não sabe que eles são esses fungos conidiais, são fungos microscópicos. E aí eu faço até a pergunta para a senhora puder explicar para quem está em casa, como é que investiga esses fungos, esses ambientes assim, esses microfungos? Como é que a gente vê? A gente tem que trazer o material para o laboratório e usar microscópio e lupa para poder visualizar qualquer coisa, né? É diferente dos macrofungos, que você vai para o campo, você já vê o basidioma, o ascoma, às vezes são menores, mas você enxerga e você traz um substrato que contém o fungo, sabendo que você está trazendo aquilo. Com esse grupo, que são fungos microscópicos, você traz o substrato e torce para ter alguma espécie de fungo ali. Geralmente tem, né? São duas coisas que eu, às vezes, comparo. Assim, a gente vai a campo e traz o substrato sem ter certeza se você que espécies você está trazendo, se é alguma velha conhecida, se é uma espécie nova. Você nunca sabe o que é que vem, mas sempre vem alguma coisa. É diferente da galera de macrofungo, que às vezes vai para um campo, o ambiente está muito seco, aí volta sem a poxa vida, não coletei nada, não tinha nenhum macrofungo lá para ser coletado. A gente não sofre disso, a gente sempre volta com material que a hora que é incubado no laboratório você vai ter algum resultado. Sempre tem alguma coisa ali. É sempre um desafio, né, pra gente que trabalha. Como a senhora falou, a gente pega o substrato e a gente não tá vendo como ali, mas geralmente sempre tem, né? Sempre tem. A forma da folha também, né? Que tá mais escurinha, como a professora falou na palestra hoje. Exatamente. Assim, você tem que saber o que você vai coletar, direcionando para o que você está procurando, né? Então, esse grupo de fungos aparece nos estágios mais avançados da decomposição, assim, do meio para o fim. Porque nos estágios iniciais, todo aquele material lábil, ele é utilizado por outros organismos que se aproveitam daquilo rapidamente, né? Então, se você pegar uma folha que ainda está meio verde, está meio amarelada, provavelmente vai demorar muito para aparecer qualquer fungo ali, porque tem o detalhe, né? Quem são os primeiros colonizadores? Uma das teorias muito forte aí é que os endofíticos se tornam os primeiros decompositores daquele material. Mas ele não vai se manifestar imediatamente, porque esses nutrientes lábeis vão ser consumidos
muitas vezes até por bactérias, na fase inicial, e os fungos aparecem depois quando tem um material um pouco mais difícil de ser degradado. Então não adianta pegar a folha amarelinha não, tem que pegar a marrom escura, e às vezes ela não precisa nem estar muito molinha, mas ela precisa estar bem escurecida para você ter mais chance de encontrar qualquer fungo. E aí, só para complementar a história, né? A gente traz para o laboratório, faz o tratamento como eu mostrei lá na palestra, bota nas câmaras úmidas ou na câmara submersa e depois vem para os equipamentos de microscopia. Então, tudo que está seco, né, na câmara úmida só, mas não está submerso, a gente consegue observar primeiro na lupa e encontrando as estruturas. A gente treina muito bem a mãozinha dos nossos alunos ali para conseguir retirar aquela estrutura inteira e botar na lâmina. Agora, os aquáticos, a gente já não tem essa facilidade de vir para a lupa primeiro. Então, a gente monta o fragmento na lâmina, com bastante água, é sempre inundado ali, e vai para o microscópio, percorrer geralmente o perímetro dos fragmentos em busca das estruturas. Parece difícil, mas é só o costume, viu, gente? Não desistam por causa disso. E, professora, depois de todo esse processo, vocês vão visualizar e identificar esses fungos, né? Sim. Qual é a maior dificuldade que a senhora considera na identificação de espécies nesse grupo? Bom, a gente identifica muita coisa com base apenas na morfologia. Então, no grupo dos aquáticos aí, os ingoldianos, né, eles têm alguns esporos que são muito característicos, né, os conídeos tetrarradiados, sigmoides, às vezes espiralados, tem alguns também, que isso facilita, porque como a forma é tão característica, você já reconhece logo aquela morfologia. O terror da gente é quando vem as bolinhas e coisas ovais, coisas piriformes, porque aí é um grupo de coisa grande, que é tudo muito parecido com o outro, e aí realmente fica difícil. E eu sempre falo para os alunos, a gente tem que ver os conídeos, mas preferencialmente você tem que ver junto com o conidióforo. Então, quando o conídeo está inserido no conidióforo, raramente a gente erra, porque você está vendo quem produz e o que está sendo produzido. O conídeo solto, você tem que ter muito critério para olhar, né? Porque você tem que encontrar onde é o ponto de inserção. Então, o conídeo tetrarradiado inserido assim no conidióforo é uma coisa, inserido assim no conidióforo é outra coisa. Se eu só vejo o conídeo flutuando, eu preciso procurar onde é que está aquela cicatriz, a célulazinha da onde ele foi quebrado, para saber por onde que ele estava ligado ao conidióforo. Então, eu acho que assim, você ter as duas coisas juntas, né, o conídeo e o conidióforo, célula conidiogênica, essas coisas são importantes, só que assim, o aumento dos trabalhos, o aumento do conhecimento tem gerado mais espécies, e as espécies muitas vezes são parecidas uma com a outra, então a gente estamos num mundo que não se faz muita coisa sem biologia molecular, e o grande desafio é fazer o isolamento desses fungos, né? Então, pra gente aqui, a parte mais difícil tem sido essa, de conseguir isolar os fungos em cultura. A gente também. Lá na UFRN a gente tem esse desafio também, né? Essa dificuldade de isolar esses fungos, realmente é muito difícil, e hoje a gente precisa, né, dessa parte molecular também. E ao longo dessa trajetória, assim, qual foi a descoberta que mais animou? Quando começou a conhecer os inflomicetos, ou ao longo dessa trajetória com os inflomicetos, teve alguma coisa assim que deixou mais animada para continuar essa trajetória com os inflomicetos? Alguma coisa que empolgou mais? Como é que foi? Olha, eu acho que aí é uma coisa que surpreendeu até a mim, né? Porque lá no passado distante a gente tinha uma diferença, né, entre o ensino médio normal, que era o colegial, e o ensino médio diferenciado, que era o curso de magistério. E eu tive colegas que foram para o magistério e, não, vamos, Elaine, você já sai de lá com um diploma de professora, não sei o quê. Eu dizia, Deus me livre, eu não quero ser professora de jeito nenhum. E fui fazer outras coisas na vida. E aí eu digo que isso me surpreende, porque hoje, assim, a coisa mais legal que tem, para mim, é ver o progresso dos meus alunos. Então, assim, hoje o que eu mostrei na palestra, aquilo é resultado do trabalho dos meus alunos.
Tem alunos que são mais jeitosos, mais delicados, que conseguem fazer as coisas assim bem direitinho logo do começo. Tem aquele que luta, que sofre, não desiste e um dia ele consegue fazer aquela lâmina perfeita, tudo bem direitinho. E me surpreende quanto orgulho eu sinto disso, né? Então, muito mais do que, encontramos uma espécie nova aqui, uma espécie nova lá, é ver o progresso desses alunos que passam aqui por mim. E aí já teve vários diferentes cenários aí, né, nesse processo educativo. E assim, dos alunos que passaram pelo meu laboratório, alguns fizeram só mestrado, alguns poucos já fizeram doutorado e até pós-doc, eu não tenho ex-aluno desempregado. Né? Nem todo mundo está trabalhando em micologia, mas assim, a formação é uma coisa tão complexa que você treina o aluno para trabalhar em diversas frentes, para trabalhar em equipe, para resolver problema, para ser criativo, para uma série de coisas, e aí você viu a trajetória, você viu a mudança que aquele aluno passou durante o processo que ele estava dentro desse laboratório, e agora ele está no mercado de trabalho, executando às vezes tarefas que são bem desafiadoras, e isso é uma coisa muito legal. Então, assim, tem todo o lado da micologia, eu continuo me maravilhando com cada morfologia diferente de fungo que a gente vê. Essa leva nova de alunos estão tirando fotos maravilhosas, né? Comparado com as fotos que a gente tirava 10 anos atrás nos equipamentos que a gente tem fotos muito boas hoje. Mas aí é uma coisa que me surpreende quando eu penso que lá atrás eu disse não quero ser professora e hoje a coisa que mais me alegra é ver o progresso dos meus alunos. Realmente a ciência não se faz sozinho, né? A gente, acho que talvez não teria alcançado tanta coisa como alcançou, tantos artigos assim, relevantes, sem a ajuda de alunos, de contribuições científicas. Não tem como fazer isso, principalmente numa posição de professor, né? Que você muitas vezes tinha que estar na sala de aula. E para alcançar inúmeros artigos, alcançar essa relevância, não teria como se não fosse os alunos. Exatamente. A gente tem que ter a galera que trabalha o trabalho de formiguinha, né? E a colaboração de outros pesquisadores também, uns colegas, né? Eu sempre ressalvo muito a importância do professor Castanheda, que ele ensinou muita coisa para todos nós aqui, inclusive para mim, né? Eu o recebi como profissional, porque eu já era professora, fiz o projeto e ele veio para trabalhar num projeto comigo. Mas eu aprendi muito com ele, porque a vivência que ele tinha era muito maior do que a minha, né? Eu me distraía com micorrizas e outras coisas, né? Então, assim, a gente reconhece essas parcerias porque isso é muito importante e os alunos aqui dentro fazendo o trabalho deles também. Então, de fato, deve ser muito gratificante mesmo, né? Ver esses alunos crescendo e saindo e indo para o campo de trabalho, porque vocês, professores, além de formar, né, nos formar para essa parte da academia, acredito que nos formam como pessoas também, né? E a gente aprende muito. Então, de fato, deve ser muito gratificante mesmo ver esse progresso, né, desses alunos. E, professora, agora falando um pouquinho sobre a sua experiência, né, de pós-doutorado. A gente viu que a senhora fez o pós-doutorado na USP, é isso? E aí teve um impacto direto assim no seu modo de trabalhar, com taxonomia e ecologia? O que é que mudou com esse pós-doutorado? Olha, eu tive dois momentos de pós-doutorado, né? O primeiro foi esse lá na USP, passei 1 ano e um pouquinho lá, e esse trabalho era voltado para a parte de biologia molecular. Então, eu aprendi a trabalhar com alguns programas diferentes que eu não tinha ainda familiaridade, né? E a experiência foi bacana, porque pela primeira vez eu era a pesquisadora sênior abaixo do professor em algum laboratório, né? Então, era coisas assim que ele deixava o laboratório nas minhas mãos em alguns momentos e você tem que resolver alguns problemas e algumas coisas, né? Você tem que ensinar para quem está chegando ali. Então, foi uma realidade diferente da que eu estava habituada antes, que a gente obedecia o professor que era o chefe daquele laboratório e tal. Então, foi uma primeira vez assim que eu assumi algumas responsabilidades a mais, né? Além do meu projeto. Porque antes eu tinha responsabilidade só com o meu projeto, e isso veio para contribuir um pouco mais. Mas era um universo de trabalho completamente diferente do que eu faço agora. Aí eu vim
para cá, né, apareceu essa oportunidade de fazer um outro pós-doc aqui em Pernambuco, e eu vim para cá também para trabalhar com micorrizas. E aí foi na continuação dessa coisa de seja responsável, né, por coisas além do seu projeto, que o laboratório de biologia molecular aqui do departamento, ele estava parado por uns tempos, porque a professora que era responsável por ele estava afastada num pós-doutorado. Então, já fazia meses que o laboratório estava fechado, ninguém estava trabalhando lá. Aí, quando eu cheguei, a professora Leonor me levou lá, me deu a chave e falou, ó, bote esse negócio para funcionar de novo, veja o que precisa comprar, os reagentes que a gente vai providenciar, porque nós queremos isso aqui funcionando e os alunos tendo acesso, né? Então, foi uma outra coisa que eu tive que aprender a fazer, assim, a gerenciar mesmo um laboratório, ver o que falta, comprar coisa, ter estoque. Eram outros momentos de financiamento de pesquisa também, então a gente tinha mais dinheiro para fazer essas coisas na época, e isso foi muito bom, porque aí eu pude colaborar nos projetos de alguns alunos que estavam aqui, né? Quando eu comecei a fazer as coisas lá, o pessoal soube, daí já vinham me procurar para ver se, me ajuda a fazer uma extração de DNA, me ajuda a otimizar a PCR de alguma coisa. Então, assim, isso tudo me trouxe uma vivência do que seria a minha vida depois do concurso, né? Então, eu já tive uma experiência de coordenar coisas e gerenciar coisas antes ainda de me tornar professora. Então, foi muito bom esse período, né, como pós-doc, para aprender algumas coisas mais sobre a vida profissional que vinha depois. Eu ia até perguntar como é que com toda essa experiência, a micologia em diversas áreas, né, não somente na área de fomicetos, de micorrizas também, como foi voltar para cá justamente com todo esse conhecimento molecular mais aplicado e estar no polo de micologia nacional, né, que é aqui em Recife. A gente sabe que em Recife tem esse grande antro assim, da micologia. E como é que essa experiência a sua experiência agregou nesse polo assim, de micologia, além dessas contribuições em outros trabalhos? Teve algo a mais, assim, que a senhora... Eu acho que teve contribuições muito boas, né? Essa coisa que eu lhe falei, que eu dei uma volta, né? Antes de voltar para casa, né? E quando eu voltei para os infomicetos, eu disse, estou voltando para casa, porque foi aqui que eu comecei. Mas ter feito esse trajeto por um caminho um pouco diferente foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa nesse processo, eu aprendi diversas técnicas, juntou toda essa parte do conhecimento de biologia molecular, de reconstrução filogenética, que eu não tinha tido isso na minha formação, e isso tudo pode ser utilizado aqui. Então a gente, como eu falei, eu não estou tendo chance de fazer isso nesse momento, porque a gente está lutando com uma coisa que é anterior, que é a parte do isolamento dos fungos, né? Eu preciso ter biomassa. Às vezes o povo fala, e se você tentar a extração de um conídeo único? Posso tentar, mas assim, a PCR é aquela história da PCR, né? Em teoria, se você tiver uma molécula de DNA, ela funciona, mas o problema é que isso tudo vai ficar abaixo do limite de detecção das técnicas que eu tenho. Então, assim, eu não vejo essa trajetória externa como perda de tempo, não. Eu aprendi muita coisa nesse caminho e aprendi muita coisa com o estudo dos FMAs também, que é diferente, né, dos conídeos lá, dos Ascomycota, que tem um núcleo, 2 núcleos para você ligar pela molecular. Tem esporo de fungo micorrízico que tem 1000 núcleos ali dentro, né? Você pega aquelas gigáscuras, sabe, sei lá quanto núcleo tem ali dentro. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Francisco de Souza que fez um trabalho sobre isso e conseguiu marcar muita coisa lá dentro, e eles são geneticamente diferentes. Então, isso me obrigou a parar para pensar sobre muita coisa a respeito de regiões do gene, de primers que você pode usar, o quanto que se otimiza de reação. Então, todo esse conhecimento tá guardadinho, esperando a hora que a gente vai ter, assim, aquele, né, o elo perdido que tá em algum lugar, como é que a gente isola com maior facilidade esses fungos. A hora que a gente achar isso aí, o resto da história tá na bagagem esperando para ser usado. E ao que tudo indica agora também, né,
tudo tá sendo para vir de forma mais integrada, né? Morfológica, molecular. Esse conhecimento, realmente, a gente já comentou em outros episódios, nenhum conhecimento, nenhum caminho, todo caminho é um caminho, né? Não existe conhecimento perdido. Exato. E a tal da taxonomia polifásica veio para ficar. A gente não vai conseguir se livrar dela, não. Então, isso foi um caminho inverso para mim também, né? Porque eu tenho uma formação de ecóloga. Eu não tenho formação de taxonomista. Aí, quando eu cheguei aqui, para a época, né, sabia um monte de coisa de DNA, de sequenciamento, de identificação pela sequência de DNA. Professora Maria Auxiliadora, que é uma figura importantíssima aqui do nosso departamento, virou para mim e falou assim: mas como é que você vai identificar com a sequência do negócio se você nunca viu a cara do fungo? Né? Assim, cara crachá, não tem jeito não, né? E eu, poxa vida, né? Eu venho com uma bagagem tão grande e aparentemente não serve para muita coisa. Então vamos começar a olhar para os fungos. E aí agora eu vejo que a integração dos dois é fundamental. Não dá para você fazer só pelo molecular, não dá mais para você fazer só pela morfologia. Então a gente tem que fazer as pazes, né? Das duas técnicas e tocar em frente sabendo que vai ter que ser usada as duas ferramentas se a gente quiser precisão nas nossas identificações. Sim. Então, como a gente falou, né, hoje a senhora é professora titular aqui da UFPE e também faz parte do programa de pós-graduação em Biologia de Fungos. E aí a gente falou, né, dessas novas técnicas que estão sendo usadas no molecular. Como é que a senhora enxerga a formação dos novos micólogos e também nessa perspectiva dos fungos aquáticos? Que é o que a senhora acha, né, que vai acontecer? Olha, a formação dos novos micólogos já englobou os estudos moleculares, né? Desde a gente aqui no programa, mas em todos os outros lugares que a gente conversa, as pessoas estão fazendo biologia molecular para resolver questões taxonômicas, né? E isso está sendo muito importante. No contexto dos fungos aquáticos que a gente estava falando, eu ainda fico nessa trava de ter a biomassa suficiente para fazer os trabalhos. Então, eu acho que o isolamento é uma trava muito grande aí para a gente. Para você fazer técnicas mais diretas, seria necessário você ter ou ferramentas de micromanipulação, né, para dizer, olha, eu peguei um conídeo e ele saiu inteirinho, não quebrou, então eu não perdi o núcleo dele em lugar nenhum ali num extravasamento da célula. E isso é uma coisa que não é qualquer instituição, não é qualquer laboratório que tem. Para a gente fazer assim, se eu fizer uma suspensão de conídeos, então se eu conseguir que o fungo esporule muito e depois eu vou filtrar e botar isso por uma membrana e conseguir extrair o DNA dali. Não sei se vai funcionar de uma maneira específica, né? Às vezes que a gente já trabalhou com a extração de DNA de membrana filtrante, o trabalho não era de fomiceto aquático, mas era de fungo, só que era para água potável, então tinha bem pouco micro-organismo crescendo ali. Os PCRs não deram muito certo naquela época. E aí eu não tenho certeza se era pouca experiência da pessoa que estava fazendo o trabalho ou se realmente era a dificuldade do material mesmo. Então, assim, a biologia molecular veio para ficar dentro dos estudos, seja de taxonomia, seja de ecologia, a gente não tem mais como ignorar isso. Nossos alunos estão sendo preparados para usar essas ferramentas em toda oportunidade que eles tiverem, e o desafio está em conseguir bons materiais, né? Seria quantidade suficiente de DNA purificado para fazer as análises. Isso para a gente trabalhar com o método antigo que você faz a PCR para amplificar o número de sequências lá, né, de fragmentos e depois fazer o sequenciamento disso por métodos mais tradicionais. Essa semana aqui nós tivemos uma palestra de um pesquisador estrangeiro que está fazendo um trabalho aqui no Brasil, que mostrou algumas coisas dessas técnicas mais novas de sequenciamento, que são muito interessantes, mas aí você precisa de DNA de altíssima qualidade. O DNA tem que estar puro, você tem que ter
os fragmentos muito longos para funcionar bem na técnica. Senão você vai ter um monte de coisa picadinha que não vai servir para muita coisa. E isso para você sequenciar e montar um genoma completo tal do organismo. Então, para esse tipo de técnica, que seria das coisas mais recentes que tem aí disponível, eu acho que a gente não vai entrar nessa era tão cedo, enquanto a gente não conseguir resolver a questão da dificuldade do cultivo. Ou uma outra forma que seja, de obter bastante biomassa para poder fazer o processo de extração, purificar tudo direitinho e ainda ter uma quantidade boa de DNA para ser passível de usar nessas técnicas novas. Realmente ainda existem algumas limitações que precisam ser contornadas para ser melhor estruturado algumas metodologias mais específicas, né? Voltando um pouquinho no currículo da senhora, a gente pesquisando no seu Lattes, a gente viu que a senhora também integra a International Commission of the Taxonomy of Fungi, o ICTF. A senhora pode explicar um pouquinho para a galera de casa o que é, como é que funciona esse trabalho e a importância de ter uma representação brasileira dentro dessa organização? Sim. Então, essa comissão é uma comissão internacional que discute, né, questões voltadas à taxonomia, questão de prioridade de nome, de preservação, né, de determinados nomes que por alguma razão histórica precisa ser preservado, às vezes é por uma questão prática, porque se é um fungo patogênico, o mundo todo já conhece aquele nome, então mesmo que haja razões do código de nomenclatura para você substituir, você tem outras razões que falam, vai dar mais confusão chamar por esse outro nome do que pelo nome que está todo mundo mais acostumado. Mas ela não sanciona nada, né? Então, assim, a gente discute, a gente chama para o debate. Aí o que a comissão geralmente faz é justamente se reúne pelo menos 2 vezes por ano, discute os assuntos principais, né, de como as questões taxonômicas estão sendo levadas, que nomes são prioritários para a preservação, quais as regras que estão sendo infringidas por práticas mais atuais, como a gente muda o código ou tenta não permitir a prática, mas no fim essas opiniões são opiniões, né? São diretrizes, são sugestões que muitas vezes saem publicadas em artigos e isso é levado para a Assembleia Geral do Congresso Internacional de Micologia. Aí tem uma comissão internacional de nomenclatura que realmente pode tomar decisões. Então, a gente não toma decisões, a gente estuda as situações, pensa como as coisas podem ser feitas e sugere, né? Tenta mostrar caminhos, mostra por esse caminho, por aquele caminho, vai ser desse jeito ou daquele, né? Mas a gente não tem o poder de dizer, olha, é assim e acabou. E assim, eu não sou a única brasileira, né, que tá nessa comissão. Eu substituí um brasileiro que já participou anteriormente. E assim, a ideia é ter gente dos 5 continentes, e ele tem, está bem balanceado. Uma outra preocupação que eles têm é de você ter igualdade de gênero, então é balanceado também o número de homens e de mulheres que compõem a comissão. E o trabalho é esse, né? É a gente participar dessas reuniões, debater as coisas que estão chamando mais atenção, né? E formar, né, essas ideias, essas sugestões que podem ser levadas para os congressos para serem discutidas e aí sim, lá na Assembleia, aquilo pode ser votado ou pode ser mais bem estruturado na forma de uma norma, por exemplo. Bem pensado. E, professor, hoje vivemos no Brasil, né, que é um país super diverso. E aí vem crescendo esse estudo dos fungos, né, cada vez mais pesquisadores. E tem muitas espécies locais que a gente ainda não conhece, as espécies de fungos que ali habitam, né? Então, o que é que a senhora considera hoje essencial para formar alunos bons taxonomistas? Olha, realmente o essencial é você ter financiamento para que os trabalhos possam ser desenvolvidos. Então, assim,
você ter, claro, o financiamento para manter boas condições de laboratório, para que você tenha um instrumental adequado para o seu aluno trabalhar, né? Porque não adianta nada ele vir para cá e não conseguir ver as coisas. Isso é um negócio que a gente faz, por exemplo, os laboratórios de aula prática da graduação tem microscópio, mas o microscópio da graduação é um microscópio muito simples. Aí eu levo uma lâmina de um infomiceto aquático hialino, chega lá o aluno não vê, porque eu não tenho contraste de fase naquele microscópio. Eu não estou dizendo que precisaria ter lá, mas para a parte da pesquisa, você tem que ter um laboratório que tenha um instrumental adequado para os seus alunos trabalharem. Você precisa dos recursos para fazer a manutenção desses equipamentos, da infraestrutura que você tem. É necessário ter o financiamento das bolsas, porque se o aluno está aqui no microscópio pensando como é que ele vai pagar a conta de luz no final do mês, ele não está concentrado no trabalho. Então, assim, financiamento é uma coisa fundamental para que a pesquisa aconteça e nesse processo da pesquisa você tenha a formação do aluno. E uma coisa que é bem importante, e aí isso fica mais para o professor, né, para quem está à frente do grupo, é uma percepção para os talentos que aparecem, né? Eu já tive aluno que, assim, para a parte de manipulação de fungo e tudo mais, era complicado de fazer, a pessoa não tinha muita delicadeza, mas não é que não tinha delicadeza com o trabalho, a pessoa não tinha muita delicadeza em quase nada do que fazia. Então, assim, quebrou não sei o quê, não precisa nem me dizer quem foi que quebrou, porque eu já sei a origem daquilo. E aí um dia eu tive a conversa com a pessoa, falou, você faz essa parte do trabalho tão bem, agora essa parte aqui você está sofrendo para fazer. Então, pare de sofrer com aquilo que não parece ser a sua vocação e veja que você tem talento para essa outra coisa, né? Sente comigo e conversa. Você realmente está enxergando do mesmo jeito ou eu que estou sendo, preconceituosa e achando que você não deve fazer esse tipo de trabalho? Então, essa percepção é importante, porque se você insiste muito numa coisa que não está indo pelo caminho certo, é como dar murro em ponta de faca, né? Você só vai conseguir se machucar com aquilo e não vai chegar a nenhum resultado produtivo. Mas isso tem que ser feito com muita observação, a percepção tem que estar muito afiada, porque você tem que ver o aluno que tem um pouco de dificuldade, quer muito aquilo e tem chance de se encaminhar, daquele outro que você está vendo claramente que o talento dele está em outro lugar, e que você pode direcionar para um serviço, né, com um trabalho um pouquinho diferente daquilo que ele parece que está sofrendo para fazer. Sim. Então, acho que isso é importante, você juntar condição financeira para manter um ambiente de pesquisa bacana e essa percepção individual, e aí o trabalho é individual mesmo, não dá para dizer, essa minha turma funciona assim. É um a um. Sim, e a gente falou aqui, a senhora falou bastante sobre as técnicas, né? Tanto a gente observar a taxonomia, morfologia e também a parte molecular, unir essas duas coisas, que é bem importante, mas é claro que, como a senhora também acabou de falar, não tem como fazer nada disso sem o financiamento e sem também essa percepção individual do aluno, né? Como ser humano e também para os seus talentos, assim, como a senhora bem disse, então, de fato, é bem importante. E voltando para os infomicetos, a pesquisa, como é que a senhora considera a pesquisa com infomicetos aquáticos, terrestres, com relação a folhedo? Tem bastante visibilidade no Brasil? A senhora acha que ainda falta gente trabalhando nessa área? Quais são as principais limitações, além dessa de molecular, dessas de financiamento, que a senhora poderia falar assim, se eu pudesse mudar isso, se eu pudesse corrigir esse problema? O que a senhora diria sobre o trabalho com infomicetos aquáticos e terrestres em folhedos para o Brasil? Eu acho que ainda falta gente. Falta mesmo. Tivemos um aumento considerável de pessoas trabalhando com esse grupo de fungo, assim, nos últimos, vou dizer, 20 anos. Porque
Os trabalhos começaram com 1 ou 2 pessoas lá em São Paulo, tinham alguns trabalhos aqui, né, do Chaves Batista, que eram talvez até anteriores, assim, mas eram coisas muito isoladas. E aí você tem esse processo do crescimento, né? Um professor formou 3 alunos, que viraram professores, formou mais 3 alunos cada um. Então, foi aparecendo mais gente, mas quando a gente pensa no tamanho do nosso país, ainda falta muita gente, tem muito ambiente que não foi ainda amostrado. Então, assim, não estamos perto da suficiência de pesquisadores para trabalhar com esse grupo. É realmente necessário ter mais gente envolvida para você poder trabalhar em lugares diferentes. Assim, não tem nada demais eu sair de Pernambuco e ir coletar lá no Amapá. Posso ir tranquilamente. Mas se eu conseguir eu não, né? Mas se houver a possibilidade de um ex-aluno de alguém dessa área passar num concurso e ir trabalhar no Amapá, e esta pessoa nuclear por ali, né? Então, a gente tá aqui, a gente coleta ali no nosso quintal, etc., e vai formando um grupo ali, é muito melhor do que eu me deslocar lá para o Amapá para ir fazer as pesquisas que poderiam perfeitamente ser feitas por alguém competente lá, que eu tenho certeza que tem. Só faltaria, talvez, o treinamento. Então, nesse aspecto, eu acho que o programa de pós-graduação aqui em Pernambuco tem um papel muito importante, porque aí nos levantamentos que a gente faz para a CAPES, a gente viu que quase todos os estados brasileiros têm pelo menos um aluno egresso do nosso programa. E isso é uma coisa muito boa e é uma coisa recente, não é da década de 40 que tem gente indo para esses lugares, não. A gente dispersou, né? Esporulou e dispersou os esporos nos últimos 10, 15, 20 anos que as pessoas começaram a vir de longe para cá, porque tem esse detalhe. Quem é que conhecia o programa? Quem estava mais perto? Então, as participações de pessoas do programa em congressos nacionais e internacionais levou visibilidade do programa, o que atraiu estudantes de outras regiões, e muita gente vem, estuda, e a meta da pessoa é voltar para o local dele, para continuar o trabalho lá. E se não tinha ninguém formado na área, naquele lugar, melhor ainda, porque aí ele vai ser o primeiro e vai desbravar um caminho novo, né? Então, essa coisa de você ter mais visibilidade para o programa, para que a pessoa saiba, olha, se eu quiser estudar isso, é ali que eu vou, é uma coisa importante. Para os ifomicetos aquáticos, em particular, a dificuldade, às vezes, é de você mostrar que eles existem. Porque desde criança o povo tropeça num cogumelo, não sei o que é isso. Então tudo que é visível chama mais atenção, né? O professor João Lúcio Azevedo, lá da Exalc, falava muitos anos atrás, que ele dizia assim, tá cheio de lista vermelha e programa de proteção do mico-leão dourado, da ararinha azul, que foram os primeiros que apareceram como animais símbolos, assim, dos programas de conservação, de proteção. Ele falava, e a bactéria que está no solo? Porque o mico-leão dá pé, a ararinha azul ela voa. E a bactéria que está ali no solo? Que você está perdendo quando pega fogo na floresta e ninguém foi tirar ela de lá e ela não tem para onde correr, né? O fungo, que se o micélio dele não cresceu para muito longe, ele também vai ficar retido naquele local. Então, por que uma bactéria não é o organismo símbolo da conservação? Porque ninguém vê, porque ela não dá aquele status, né, comercial que você precisa para quem representa esse tipo de coisa. Então, macrofungos são muito mais atraentes, porque as pessoas veem, é bonito, é colorido, vermelho, com pintinhas brancas e etc. Aquilo lhe dá uma sensação de, poxa, é tão bonito, eu vou estudar aquilo. E o microfungo? Já fiz várias vezes, esse ano infelizmente eu não pude participar, mas já participei várias vezes do Batista Forei. Aí é muito engraçado, porque a gente faz, chegou a hora dos ifomicetos, então vamos lá, tá vendo esse monte de folha podre aqui? Bom, a gente vai catar isso aqui, botar no saquinho e levar pro laboratório. Aí no ambiente aquático, bota uma luva, pega a peneirinha, tira, bota no potinho e vamos levar para o laboratório. No final do trabalho do Forei, o pessoal coloca, né, uma loninha, um papel, expõe tudo que coletou,
Aí eu tenho um pacotinho de folha e um potinho de folha com água. E os fungos? Minha filha, vai demorar no mínimo umas 2 semanas para eu saber o que é que tem ali. Então, eu acho que essa falta da visibilidade do material, ela contribui para a gente não ter tantos estudantes interessados nesse estudo. Aí é o meu último apelo da palestra. Aprendam a tirar fotos lindas, porque aí a gente bota essas fotos em pranchas, em lugares assim que vai dar visibilidade para você poder dizer, olha, você não tá vendo, mas esse negócio bonitão aqui tá ali. Vamos pro microscópio olhar, né? Aí seria o convite. E tem um papel muito importante. Justamente. Então precisamos de mais pessoas trabalhando com os informaceiros, né? Precisamos. E aí, trabalhar com esses informaceiros, a gente tem muitas coletas, né? Eu vi na palestra da senhora que vocês coletam em cavernas, rios, lagoas, então tem uma variedade desses locais que vocês coletam. E aí a gente está quase finalizando o nosso bate-papo, e agora a gente queria saber se, dentre essas coletas, teve alguma história de campo que foi mais memorável, ou já aconteceu algum, a gente chama de mico-perrengue, né? Teve algum perrengue, alguma coisa inesperada que aconteceu trabalhando com esses informaceiros? Olha, já tivemos várias coisas. Por incrível que pareça, eu normalmente comento sobre essas coisas na minha disciplina de segurança no trabalho, porque eu dou aula de segurança de laboratório e de campo. E aí, na parte de campo, é a hora que a gente lembra de todos os mico-perrengues, porque coisas acontecem. Mas, assim, desde você ter um ambiente que você vai coletar. Você vai uma vez, tá tudo certo. Você vai outra vez, tá tudo certo. A terceira vez que você chega era o período chuvoso, o mato cresceu numa altura acima da sua cabeça, e o único jeito que você tem de chegar no ponto onde você coletava, de repente, é entrar no rio e caminhar pelo leito dele, rio acima, até chegar no seu ponto de coleta, que algumas pessoas acham que isso não seria a coisa mais relevante do mundo, mas como eu tenho o enfoque da ecologia, eu digo para o aluno, você vai voltar no ponto exato. A hora que o GPS disser que você está no ponto exato, você coleta, né? Então, esse tipo de coisa, você chegar para fazer a coleta e num lugar que era totalmente aberto, não tinha nada, botaram uma cerca e soltaram vaca ali, aí você vai ter que driblar os animais. Carro atolado é comum, né? Recentemente tivemos um também, que o motorista que não estava habituado a ir com a gente pro campo, foi indo, aí chegou uma hora que eu já comecei assim, tipo, moço, para, e ele chegou num ponto, aí parou. Aí ele olhou para trás assim e viu uma árvore que dava uma sombra boa, a gente desceu do carro, pegou o material e foi na direção do rio, e eu só olhando para trás ali, vendo que aí ele tentou dar ré no carro para ir parar debaixo da árvore na sombra, e o carro não saiu do atoleiro onde ele tinha parado. A gente fez a coleta, terminou tudo, voltou, ele já tinha chamado várias pessoas que estavam passando pela vizinhança, e a gente ainda ficou mais de 1 hora parados ali esperando o carro sair do atoleiro para poder ir embora. Então tem várias coisas assim que vão acontecendo, e geralmente eu menciono elas na disciplina de segurança do tipo, olha que não é para você fazer. Como não fazer? Quem tiver interesse, então, venha pagar a disciplina com a professora, que deve ser bem bacana saber. Segurança no trabalho, laboratório e campo. Professora, e se você pudesse escolher algum desses fundos, assim, para que todo mundo conhecesse, qual seria e por quê, dentro dos insetos aquáticos? Tem algum preferido que a senhora acha mais bonitinho? É difícil. Assim, né? É difícil, Olha, mas... eu tenho o meu favorito, né? Que eu gosto desde sempre, que é a Lunulospora curva. Eu acho um fungo elegantíssimo, Chique, né? muito bonito, mas assim, pensando que a gente geralmente coloca a questão dos esporos tetrarradiados como uma característica bem marcante desse grupo, eu acho que os tricelóforos, né, monosporos, acuminatos, eles também são bem marcantes, porque aqueles bracinhos todos em direções divergentes lá, que dá uma imagem para você que acho que é difícil de esquecer. Sim, eu gosto desses dois. E, professora, para finalizar o nosso bate-papo, qual o conselho que a senhora daria para os jovens que estão iniciando nessa área da micologia e dos insetos aquáticos? Um conselho? Sei não. Não, assim, olha, paciência e perseverança.
né? Porque a perseverança é porque você vai destruir o conídeo hoje, você destrói o conídeo amanhã, no terceiro dia você tira o conídeo todo perfeito. Geralmente esse é o dia que não tem ninguém no laboratório para lhe dar um abraço que você conseguiu fazer a lâmina direitinho. Então eu acho que essa parte de você perseverar e não desistir porque o trabalho está sendo um pouco mais difícil, eu acho que isso é uma coisa bem importante. E a paciência é uma das coisas que eu pergunto para todo aluno que vem para cá. Assim, você consegue ficar sentado por bastante tempo, né? Você tem aquela quietude interior que lhe permite passar 2 horas ao microscópio olhando para uma estrutura e vai com foco e volta o foco e vai o foco e volta o foco, muda para cá, muda para lá, volta para o mesmo lugar e vai o foco e volta o foco, até você entender o que é que estava acontecendo ali. Isso é uma coisa importante, e aí é para qualquer taxonomista, não é só para quem faz os hifomicetos aquáticos, não. Então, eu acho que essas 2 características são coisas que você pode aconselhar a pessoa a cultivar para fazer um trabalho com esse grupo. Então, paciência é o segredo. Paciência e perseverança. E tirar fotos, né, quando achar. E tirar fotos muito bonitas. Pra não Isso é perder. fundamental também. Eu estou muito feliz com todo o conhecimento compartilhado, as experiências. Com certeza vai agregar muito no meu trabalho. Estou começando agora, iniciando. Estou muito feliz. Obrigado, professora, pela participação no nosso podcast. E aí, muito obrigada, professora, por aceitar o convite, né, para o Papo de Fungo, falar sobre os hifomicetos. É o primeiro episódio, assim, né, que fala mais aprofundado, assim, sobre esses fungos. Então, temos que falar mais sobre ele. Precisamos de pessoas também trabalhando, né, com esses fungos, devido à sua grande importância. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar seu conhecimento conosco, né? Um prazer muito grande conversar com a senhora, que é uma referência, né, para nós também. Então, é isso, pessoal. Vamos deixar na descrição o e-mail da professora, o Instagram do laboratório, né, que deve ter. Sim, temos. Para vocês tirarem alguma dúvida, Vai alguma contar, curiosidade. O Instagram do laboratório, desculpe lhe interromper, né? Ele chama Amigos Invisíveis, que é o nome de um projeto de extensão que a gente teve. Não sei se vocês conheceram nossa cartilha, depois eu mostro para vocês. Então, quando a gente fez esse projeto, que a ideia era construir uma história em quadrinhos para divulgar, né, os hifomicetos de folheto, os fungos conidiais e tal, a gente criou esse Instagram com esse nome, Amigos Invisíveis. E aí, depois o projeto terminou, a gente colocou o nosso produto final, que é a HQ, tá aí disponível, a gente fez o lançamento dela 2 EPs atrás, ou 1 EP atrás. Então, a gente não quis mudar o nome do nosso Instagram. Então, se o povo procurar Laboratório de Hifomicetos, eles não vão achar, não. Procura os Amigos Invisíveis, que daí é o Instagram do nosso laboratório. Faz todo sentido, isso mesmo. Né? Então é isso, vamos deixar, né, na descrição essas informações. E qualquer dúvida, pessoal, podem falar nos comentários, dicas para próximos episódios, podem entrar em contato com a gente. Se inscrever. Isso, assistam os episódios anteriores também, curtam, compartilhem. E é isso. Obrigada a todos que ouviram até aqui, a professora. E eu agradeço pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho aqui no laboratório, o grupo de fungos, e espero que seja um sucesso. Tá, pessoal.